Oi pessoal, eu sou o Alessandro. Bom, chegamos ao começo de julho e como quem acompanha o Ministério dos Quadrinhos sabe, começo do mês é a época que eu lanço o vídeo sobre os melhores quadrinhos lidos no mês anterior. Então, comecinho de julho, vou falar sobre os melhores quadrinhos que eu li no mês de junho. Lembro que não são os melhores quadrinhos lançados em junho, mas o que eu li em junho, embora alguns deles tenham sido lançados nesse mês. Breves avisos antes de falar dos quadrinhos. Lembro que nós temos outras redes sociais além do YouTube, né? Tem a página do Facebook do Ministério dos Quadrinhos, o link está aqui na descrição, tem o Instagram, @Ministério dos Quadrinhos. Caso queira acompanhar o Ministério dos Quadrinhos nesses dois espaços, fica o convite. Lembro também que eu sempre deixo um link da Amazon em todos os meus vídeos. Esse link é o que ajuda às vezes um pouco a patrocinar, né? A gente conduzir o trabalho aqui. Caso você faça uma compra por esse link, caso você vá fazer uma compra na Amazon, entre por esse link, você ajuda muito o Ministério dos Quadrinhos a manter e melhorar o trabalho. Inclusive, nesse também eu vou deixar links dos quadrinhos falados nesse vídeo. Nem todos, né? Porque nem todos vendem, às vezes, em livraria ou vendem na Amazon. Os que tiverem, e se tiver interesse, por exemplo, por acaso for comprar, deixo o link aqui. Bom, mas deixando de lado agora os avisos, vamos ao que interessa, que é falar dos quadrinhos, né? Na verdade, você não entrou no vídeo para me ver dando aviso, fazendo propaganda, nada desse tipo. Você me veio ver falando sobre as minhas melhores leituras. Então vamos lá. Esse mês temos Bonelli, temos DC. Eu acho que é o mês que a DC mais emplacou títulos no meu Melhores do Mês. Temos a Heavy Metal, mas vamos lá. Vamos começar então. Primeiro dos melhores quadrinhos lidos em junho, é o primeiro, assim, numa ordem de apresentação, isso aqui não está em ordem hierárquica, mas é esse aqui, Dylan Dog, nova série, número 5. E essa nova série do Dylan Dog, ela traz histórias mais recentes do personagem, publicadas em ordem cronológica, depois de um relançamento que o personagem passou, salvo engano, em 2014 na Itália. E esse número 5 aqui é escrito pelo editor do personagem, que é o Roberto Recchioni, desenhado pelo Piero Dall'Agnol. Deixa eu mostrar um pouco os desenhos da Dall'Agnol para vocês. E ele trabalha um elemento assim comum nas histórias do Dylan Dog, que é o seguinte: o Dylan Dog, ele sempre se apaixona por suas clientes, jura amor eterno, às vezes apenas para na edição seguinte estar apaixonado em outra, às vezes aquela anterior nem ser tão mencionada. Aqui o Roberto Recchioni pegou essa história e falou: o que significa isso para essas mulheres, né? Então o Dylan Dog, ele começa a história terminando um relacionamento, ele é sequestrado pelo pai da moça, que diz que o soltará se ele reconhecer que ele nunca amou a filha dele, que o Dylan Dog nunca amou a filha do cara e que ele mentiu para conseguir ficar com ela. E aí nós vemos a reação do Dylan Dog, que é bem interessante. História tensa, dá para ler só essa história. O Dylan Dog, normalmente as histórias são pelo menos as histórias que têm sido publicadas recentemente são autocontidas, né? Há histórias anteriores com mais peso cronológico, mas dá para ler isso aqui e entender na boa. E olha o seguinte, eu achei o roteiro tão legal que eu nem curti tanto a arte do Dall'Agnol nessa história, mas o roteiro me fez imergir tanto que eu nem, assim, liguei tanto para os desenhos. Gibi bem bacana. Bom, um Bonelli no pódio aí, vamos colocar, dos meus melhores desse último mês. Mas tem um outro, na verdade tem mais dois. Tem esse aqui, Mr. No, o Rei do Sertão. Isso aqui é lançado pela editora 85. Mr. No é um personagem que tem grande parte das suas aventuras ambientadas no Brasil. Ele mora na Amazônia. Essa história aqui, na verdade, é ambientada no Nordeste brasileiro. O Mr. No, ele é ligado ao roubo da cabeça do Lampião, que essa cabeça vai ser usada como símbolo para agregar pessoas para o movimento separatista para criar o país de Novo Sertão, reunindo alguns estados do Nordeste brasileiro. Essa história aqui, ela tem uma sensibilidade sociológica muito grande. O autor, que é o Sérgio Bonelli, conhecia o Brasil e conhecia bem o Brasil do ponto de vista não só geográfico, mas sociológico, a dinâmica da sociedade brasileira. O fim dessa história é genial e tem tudo a ver como um pouco a política brasileira é vivenciada, assim. História bem legal mesmo, assim, minha favorita do Mr. No até agora. Bom, vamos sair um pouquinho da Bonelli e entrar na DC, depois vamos voltar para Bonelli. Mostrar o que de melhor eu li da DC esse mês. Acho que a Marvel não emplacou nenhum nesse mês. E olha que eu acho que eu leio mais Marvel que DC, não tenho certeza. Nos últimos tempos talvez DC tá ganhando um pouquinho. É porque é de época, né? Eu vou tentando zerar a minha pilha
E aí vou lendo, bom, não, agora vamos ler um monte de Marvel, né? Mas vamos lá. Vamos ao que interessa aqui, é mostrar isso aqui, ó. O relógio do juízo final, esse crossover entre o Watchmen e o universo DC, que lida com as sementes plantadas lá no começo do Renascimento, história do Jeff Jones e do Dave Gibbons do Watchmen. E, na verdade, aqui, opa, rapaz, tá do Gary Frank, tava difícil sair o nome. Aqui nessa história nós vemos o mundo de Watchmen pós o término de Watchmen. E tá tudo piorado, né? Então, essa história aqui, ela não é só uma continuação de Watchmen, ela é uma resposta metalinguística ao Watchmen. Ao legado de Watchmen, que trouxe esses heróis mais sombrios, de moral dúbia. E aqui o Jeff Jones trabalha isso. Esse começo foi muito promissor. Eu não posso falar da história como um todo ainda, porque eu só li realmente isso aqui, o número 2 já saiu, mas não chegou aqui na minha cidade ainda, mas eu gostei bastante, estou bem instigado com a minissérie. Continuando na DC, vamos para Aquaman volume 7. Na verdade, eu botei esse volume 7 aqui, não é nem tanto por causa do volume 7, mas pelo conjunto da obra que está sendo essa atual fase do Aquaman, escrita pelo Dan Abnett, que na verdade começou meio mais ou menos, assim, ok, e se tornou, a partir do momento que as histórias começaram a transcorrer mais na Atlântida, que o Aquaman sofre um golpe de estado, se tornou assim, muito bom mesmo. Esse momento do Aquaman ser destronado, depois ele liderar uma insurreição, mas ele não quer a coroa, mas ele quer lidar com... não quer que a Atlântida seja governada por um tirano, o uso da mitologia da Atlântida, a ampliação dessa mitologia. Cara, a Atlântida aqui é um personagem. Dan Abnett está fazendo um trabalho magistral no Aquaman, que com certeza é uma das melhores revistas dessa DC pós-renascimento. Mas tem mais DC ainda, tem isso aqui, ó, Batman Veneno. Isso aqui já foi lançado no Brasil na forma de minissérie e é uma história na qual o Batman tem que lidar com o drama da dependência química. Ele passa a utilizar uma droga depois dele fracassar em salvar uma menina, uma sequência inicial muito tensa, e ele se torna dependente dessa droga e por isso praticamente dependente dos traficantes. A forma que o Batman lida com esse drama, cara, é bem interessante, assim, é uma luta tensa. Gostei muito dessa história mesmo. Bom, da DC foi isso. Vamos agora a um quadrinho que na verdade parte é releitura, parte é inédito, que é isso aqui, ó, Hellboy Omnibus número 1. A Mito está lançando o Hellboy desde o início e isso para mim foi uma chance, porque eu já tinha lido Hellboy, mas muito picotado, essas histórias mais pro final, próximas à morte, a morte dele, depois voltei pro começo, e agora eu tô tendo a chance, nesse formato que a Mito está lançando, de ler desde o início, e Hellboy fica melhor sendo lido assim, acompanhado cronologicamente. Embora as histórias possam ser compreendidas, assim, sendo lidas individualmente, elas formam um todo, e esse todo é melhor percebido e melhor apreciado quando as coisas são lidas em ordem. Gostei muito realmente, assim, minha melhor experiência de leitura de Hellboy foi essa daqui, com certeza. Voltando a Bonelli, vamos lá, voltando a Bonelli, Tex Gold número 29 traz a história Os Assassinos, uma história escrita pelo Bozelli, desenhada pelo Fonto. É uma história na qual o Tex e o Carson têm que lidar com uma confraria de pistoleiros, uma espécie de sociedade secreta de pistoleiros que na verdade oferece seus serviços, mas ninguém sabe direito quem participa dela, às vezes os próprios membros não conhecem todos os outros, e essa confraria, ela praticamente levou à morte tanto o filho do Tex, o Kit Wheeler, quanto o Jack Tigre, amigo do Tex, que se salvaram por pouco, se salvaram assim por causa até de um heroísmo do Jack Tigre, que conseguiu levar os dois para receber socorro, mesmo tendo sido praticamente enforcado, né? Esse também foi salvo no último minuto
pelo Kit Wheeler, essa sequência inicial. História cheia de ação, que envolve tanto investigação quanto ação. Eu acho que é até uma boa história para quem nunca leu Tex, começar a ler Tex. E esse é o número 29, é um número que encerra uma fase na Tex Gold. Até aqui foram publicadas histórias republicadas, né? Todas já tinham sido lançadas no Brasil antes, lançadas originalmente nos Tex gigantes. A partir de agora são publicadas histórias que foram originalmente publicadas no Tex Almanac. E por último, mas não menos importante, o número 1 da Heavy Metal, da Mitos. Cara, que revista legal, assim. Todas as histórias aqui, ao meu ver, são boas. Essa segunda temporada da Heavy Metal é melhor do que a primeira. Slane tá bem legal, inclusive eu acho essa história do Slane aqui melhor do que a publicada na primeira temporada. Ela se passa antes da história publicada na primeira temporada. Mundo dos Labirintos continua nível alto. Outlier, que é uma história de investigação no espaço, é boa. Ratos do Turvo, que é uma história na qual o mundo totalitário ele pega os seus condenados e ele os transforma em soldados para lutar numa batalha em outra dimensão. Ou seja, os condenados por esse mundo têm que defender esse mundo. Cara, revista muito legal, vão ser 5 volumes, as histórias se encerram nesse ciclo. Com certeza é uma das minhas melhores leituras desse mês, e se o nível se mantiver, a Heavy Metal entra nas minhas melhores leituras do ano. Gibi bem legal mesmo. Bom, esses foram os meus melhores do mês. Se tiver disposição, bota aí nos comentários quais foram os seus. Leu algum desses? Gostou? Não gostou? Isso aqui é um espaço para a gente trocar uma ideia e eu conhecer também o que vocês pensam, às vezes descobrir quadrinhos com vocês. Para então por aqui, peço teu joinha se você gostou do vídeo, é claro. Também te convido a compartilhar, se você gostou, se faz o Ministério dos Quadrinhos crescer, e se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Bom, as portas estão abertas e tem vídeos sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.